TV Web Gazeta. Informação e interatividade. Agora, toda quarta-feira, no Jornal Orlândia do Povo, você de cara com seu vereador. Fala, vereador! A Gazeta FM, aproximando o ouvinte cada vez mais dos vereadores da nossa cidade. Você vai poder participar ao vivo pelo telefone, interagindo com seu vereador. Fala, vereador! Toda quarta-feira, ao meio-dia, no Jornal Orlândia do Povo. Estamos recebendo em nosso estúdio o vereador Gustavo Zordan. Gustavo, boa tarde. Boa tarde, Maicon. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Gazeta. Vereador, como é de conhecimento, o senhor já participou uma vez desse quadro e o senhor sabe que sempre a primeira pergunta é para que o senhor fique à vontade para fazer uma análise de como foi a última sessão aqui na Câmara Municipal. Uma sessão muito tranquila, nós tivemos lá alguns projetos e também uma votação para a formação de uma comissão para ser montada para caçar a vereadora Michele. Em todos os aspectos, qual é a sua avaliação sobre a última sessão, vereadora? Eu acho que foi muito importante o que aconteceu na última sessão, imperou o respeito. Essa tranquilidade que você diz nada mais é do que um reflexo do respeito que deve ter entre executivo e legislativo e entre todos os vereadores da Câmara Municipal. Nós tivemos lá esse requerimento, essa representação do presidente da Câmara contra a vereadora Michele, o qual ele pedia para que fosse aberto uma comissão de investigação para uma possível cassação da vereadora Michele Rufo Ribeiro Junqueira. Mas eu não vou falar por mim como vereador, eu entendi que aquele ato dela ainda não era suficiente para a abertura de um inquérito e para você falar em uma possível cassação. Michael, eu sou daquele pensamento que o poder do voto ele é soberano, ele é do povo. E como foi o povo que colocou, se você usar das brechas que a lei te dá para tirar, você está indo contra a soberania popular. Então, todos esses requerimentos que se tratarem para investigar vereador, para pedir cargo, para caçar vereador, isso tem que ser muito bem pensado e o ato tem que ser muito grave, realmente um fato muito grave, o qual não possa ser remediado de forma alguma. Nós conversamos com a vereadora Michele, pedimos para ela ter um pouco mais calma durante as suas palavras. É lógico que nós vamos continuar cobrando, vamos continuar fiscalizando, só que manter um nível de diálogo com o executivo e com os demais vereadores no maior respeito possível. Vereador, inclusive, na última quarta-feira, recebemos aqui o vereador Beia. Inclusive, eu fiz uma pergunta a ele, o nosso telefone está liberado. Alguém de casa quiser perguntar, pode ficar à vontade, a prioridade sempre aos nossos ouvintes. O ano passado, a gente até comentava que a Câmara Municipal, com muita tranquilidade, sobre debater vários projetos, votou em vários projetos, tanto beneficiando a população quanto o próprio Executivo. Já esse ano, naquela sessão onde a vereadora Michele pediu para que fosse derrubado o aumento da água em Orlândia, de lá para cá, a sessão nunca mais foi a mesma, sempre muito acalorosa. Na sua visão, o senhor que acompanha ali o dia a dia da Câmara, que o senhor tem uma cadeira dentro daquela Câmara Municipal, como o senhor vê, qual que é a sua análise dessas sessões muito calorosas que vem acontecendo na Câmara Municipal? Quando se trata de uma sessão um pouco mais calorosa e o intuito é discutir projetos, isso faz parte. Porque às vezes o ponto de vista na democracia sempre vai ser assim, um vai ver de uma tal maneira, o outro vai ver de outra maneira. E quando você parte para um ataque pessoal, quando você parte para uma discussão mais afronta, você está perdendo os argumentos. Eu tenho um pensamento comigo, eu tinha um professor na faculdade que falava isso, quando a pessoa parte para agressão é porque ela não tem argumento mais. Agora, e é interessante isso que você coloca realmente, porque no primeiro ano, se você for ver que só o Gilson já tinha uma legislatura no seu histórico, e aquilo era novidade para os outros 8, se tocou muito bem, a casa foi tocada muito bem. O primeiro ano, ele foi um ano onde analisamos muitos projetos importantes, mesmo sem ter uma experiência como vereador. Agora, o que aconteceu no segundo ano foi que posicionamentos políticos começaram a ficar mais claros, tendências políticas começaram a ficar mais nítidas, então foi onde aconteceu isso. Às vezes uma interferência
não vou falar de quem, também é difícil a gente pontuar quem foi, mas uma interferência, às vezes, de fora do legislativo, pode ter levado a essas consequências que nós estamos vendo hoje. E é isso que nós agora, eu não sei se você está sabendo, eu vou até fazer esse comunicado à sua rádio, foi criado um bloco de centro na Câmara Municipal de Orlândia, que sou eu, o Beia e o Gilson, que na verdade nada mais é que a nossa coligação, o qual nós três fomos eleitos na última eleição. Então nós resolvemos nos unir para poder dar maioria de votos aí, não para a situação, mas para a cidade, na discussão dos projetos que vier à Câmara. E essa criação, podemos chamar, como foi veiculada na mídia, vereador, de tal bandeira branca. Isso tudo foi criado depois de uma sessão muito tumultuada, que foi aquela sessão que aconteceu na última terça-feira aqui em nosso município, após o Jogo do Brasil. Em que momento vocês sentaram, vocês vereadores, principalmente vocês três que vêm do mesma base, para criar essa bandeira branca dentro da Câmara Municipal? Isso mostra que a Câmara Municipal ela tem uma divisão. Isso não atrapalha um pouco o andamento e faz com que diferencia muito de uma situação para outra, vereador? Pelo contrário, eu vejo a criação desse bloco como uma união, porque nem a situação passa a ter maioria, como nem a oposição tem maioria. Esse bloco de centro, ele acaba sendo o fiel da balança nas decisões da Câmara. O intuito não foi nenhuma bandeira branca, o intuito não é trégua, o intuito não é nada disso. O intuito é fazer imperar o respeito dentro da Câmara. Com relação a essa última sessão que você disse na terça-feira, eu saí de lá pensando e muito chateado, porque o que está se passando dessa imagem dessa Câmara para a nossa cidade? E ali, se você falar assim, a culpa é do vereador A, B, C ou D, não, a culpa são dos 9. Os 9 vereadores cometeram atos para chegar no ponto que chegou. Desde porque muitos intitulam que é fulano, beltrano, mas não é, a culpa é dos 9. Então, o que nós resolvemos nos unir da seguinte maneira? Nós temos 3 coligações na Câmara de Orlândia. Nós temos a coligação do PMDB, que era do ex-prefeito Vado, nós temos a coligação do PSB, filiada com o PPL do Guilherme Ducati, que era a coligação da prefeita Flávia, e nós tínhamos a nossa coligação do PSDB-PTB, que era a coligação do Rodolfo. Nós falamos assim, vamos unir a nossa coligação em falar uma linguagem só, falar uma voz só. E aí você pode perguntar, mas isso quer dizer combinação de voto? Não, não é combinação de voto. Mas nós 3 vamos sentar e discutir os projetos, porque se você puxar os históricos das votações, a única coligação que está votando meio divergente foi a nossa. Eu e o Gilson votando de uma maneira, o Beia às vezes votando de outra maneira, às vezes eu e o Beia votando de uma maneira, o Gilson de outra. Então nós resolvemos unificar o entendimento para que assim nós chegamos no objetivo, que é reerguer o nome da Câmara Municipal de Orlândia. O Legislativo de Orlândia, ele não pode ser visto como uma piada que ele está sendo visto hoje. Que nem muitas pessoas falam, eu vou assim, ver o circo da Câmara de Orlândia para depois ver o CQC toda segunda-feira. Então, eu acho que não é por aí. Ali é um dos 3 poderes constituídos, é um poder muito importante, o qual ali nós vamos agora votar um orçamento esse ano de 150 milhões de reais, então é um poder que tem que ser respeitado. Vereador, a gente recebeu um e-mail aqui de uma internauta dizendo o seguinte: Maicon, da última vez que o vereador Gustavo Zordan esteve aí, eu participei por telefone e fiz algumas indagações sobre o transporte urbano de Orlândia. O vereador ficou de ver. Será que ele tem algo a nos dizer sobre o transporte coletivo de Orlândia? Pode responder. Maicon, eu fui procurar saber sim. Entrei em contato com o senhor Francisco Simonelli, que é o famoso Chico Simonelli, proprietário da Transoper. E ele me disse o seguinte: Gustavo, o primeiro questionamento que eu fiz a ele, a Transoper recebe algum subsídio municipal? Ele falou, não, nenhum, zero. A prefeitura não repassa nada para ele. Mas isso é do contrato antigo, não é dessa administração, sempre foi assim. E aí eu falei para ele, o que está acontecendo? Por que essa mudança nos pontos, mudou a rota dos ônibus? Ele me disse o seguinte, palavras dele: caiu muito o número de usuário em Orlândia, o número de usuário que paga o transporte, porque nós temos os idosos que não pagam, temos aquelas pessoas que são beneficiadas pelo transporte gratuito. E o que aconteceu? Para ele conseguir continuar prestando um serviço de qualidade, a rota
teve que ser alguns pontos alterados, para que não tivesse que ser mexido no preço da passagem e para que o serviço não caísse a qualidade. Essas foram as informações que ele me passou. Então, eles estão num estudo frequente no município de Orlândia para tentar atender a todas as pessoas que necessitam do transporte público. Porque foi o que ele falou, não adianta, às vezes, a gente continuar do mesmo jeito e ter que repassar isso para o usuário. Então, nós vamos tentar bancar esse preço, esse valor que é cobrado hoje e adaptando melhor essas rotas dentro do município. Vamos para o telefone, tem participação do ouvinte. Alô? Alô? Caiu a ligação, é só ligar novamente 3826-4435, 3826-4435. O vereador está aqui para responder a sua pergunta. E lembrando que depois também as imagens com áudio e vídeo será disponível na nossa TV Web Gazeta. Vamos para o telefone. Alô? Alô? Quem está falando? Eu sou Antônio. Sou Antônio, pode fazer a sua pergunta, o vereador está te ouvindo. Ô, Gustavo. Tá bom, Gabaça? Você sabe quem é eu. Você não tem jeito de não conhecer. Ô, Gustavo. Doutor, né, porque o senhor tem a posição do senhor. Boa eu tarde. estou ligando, eu não ia nem ligar aí. Apenas eu estou ligando, pedindo para o senhor, é um pedido que eu vou fazer, para o senhor ver se o senhor consegue, que esse povo da prefeitura, Jordão, por quê? Ó, as coisas da água, se eu tenho uma noção, para tirar aquela maquininha que a gente tira a leitura, faz 6 dias que foi vencido o mês. Nós está aqui, a Deus dará. A água, na minha casa, não vou falar da casa dos outros não, vou falar da minha. A água na minha casa, hoje está completando 8 dias sem água. E não tem, ó, se você quiser vir aqui, você pode ver. Isso dói, Jordão. Essa é a minha pergunta e quero que você me responda, tá bom? Só para entender, Cabaça, você disse que não foi feita a leitura ainda na sua casa? Não. Ainda não passou a pessoa com aquela maquininha ainda para fazer a leitura? Não, passou aqui, eles tinham que passar dia 27. Entendi. Hoje é dia 2, quantos dias dá? Eu vou procurar saber por que não passou ainda, essa informação não tem como eu te dar aqui agora, mas aí depois eu te passo. Você viu, nós estamos sofrendo aqui, pai, Agora, essa água não tem água, pelo menos na minha casa, eu não tenho nada com a casa de ninguém, tem caminho, porque ó, aqui em casa não tem. Agora, em conversação, eu tive conversando com alguns vereadores da situação e com alguns secretários com relação a esse problema de vocês aí com a falta d'água no Brasão. Eles me responderam o seguinte, que a caixa d'água, aquela famosa caixa que vão instalar aí para poder atender vocês, que ela estaria já em funcionamento, acho que no mês que vem, me falaram, alguma coisa desse tipo, e que vai estar solucionando esse problema pontual aí de vocês. Mas eu vou estar olhando isso para você, realmente eu sei do problema seu aí, eu já fui aí na sua casa, aí na Travessa Y, né, se eu não estou enganado, eu já estive por aí conversando com você, com seus vizinhos, e nós vamos fazer uma cobrança aí, e vamos ver que jeito que a gente pode solucionar esse problema de vocês o mais rápido possível. Meio-dia e 24 minutinhos, meio-dia e 24, você pode ligar, pode fazer a sua pergunta, 3826-4435, 3826-4435, vamos pro telefone, tem mais gente para participar conosco. Alô? Quem está falando? Miguel. Antônio Miguel, pode fazer a sua pergunta, o vereador está te ouvindo. Boa tarde, vereador. Boa tarde, seu Antônio. Eu não trabalho nada no possível, eu trabalho com você. Tenho 14 anos de morar aqui no bairro Jardim do Rio, de frente do Instituto, Salão de Balé, sabe onde é, né? Sei. Aqui de frente do Instituto, Salão de Balé. Sei onde fica. Entre a B e a C. Perto da igreja. Meu problema, os meus filhos estudou no Astrolis, já era lei de segurança. O Astrolis é um colégio que nunca deu segurança. E hoje estuda meus netos, estuda meus sobrinhos, e nem só para a minha família, a família de todo mundo, pai de família, para ficar tranquilo, meus avós, bisavôs que eu vejo lá. E aquela fila que regafiou a cidade, da Avenida G, a Avenida B, o cara
quebra-mola que tinha, que não era quebra-mola, era mais ou menos, acabou, não tem nada. Nós estamos sofrendo muito por isso. E hoje eu estou passando na cidade todo dia, tá? Cada lugar que eu passo tem aquela segurança. Ali aqui tem a CTBC, tem aqui a CTBC perto da igreja ali, tem uma escolinha ali, você que dia, já tem um quebra-mola de casa lá da rua, e outro do lado, por quê? Porque assim como a gente estuda, nós que somos pobres, tá, nós não temos segurança, eu quero responder o que você pode fazer por nós, esse quebra-mola. Seu Antônio? Alô, seu Antônio? Retorno. Alô? Seu Antônio, é o seguinte, eu vou estar fazendo essa indicação aí para estar sendo recuperado esses quebra-molas aí na Avenida G, até na Avenida B, que o senhor disse, perto da Escola Arthur Oliva e das demais escolas, porque realmente o serviço que foi feito no recap, alguns quebra-molas eles ficaram sem utilidade. Então pode contar comigo, eu vou fazer assim, na próxima segunda-feira, o senhor pode ouvir a sessão da Câmara que nós estaremos fazendo essa indicação para que esses quebra-molas sejam refeitos. 12h26, o telefone está liberado para você ligar, participar, 3826-4435, estamos recebendo aqui no quadro Fala Vereador, o vereador Gustavo Zordan. Vereador, uma pergunta, até que o ouvinte ligue para a gente, antes vamos para o telefone, a prioridade é o ouvinte. Alô? Caiu a ligação, é só ligar novamente, 3826-4435. Alô? É da Rádio Gazeta, estamos ao vivo. Quem está falando? Bom dia. Ah. Aham. Aham. Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Olha, a gente está com o vereador Gustavo Zordan aqui. Ele falou para o munícipe que participou anteriormente que ele vai buscar as informações junto ao setor competente e traz a informação em breve por que não passou ainda para fazer a leitura da água, tá bom, Antônia? Aham. Ok, então, vereador. Ok, o vereador vai conversar, vai falar alguma coisa para a senhora, tá bom? Um abraço, obrigado. Boa tarde, dona Antônia. Como foi dito também pelo outro ouvinte, o senhor Antônio, que não passou lá na casa dele, eu vou procurar saber também por que não passou aí na casa da senhora. Porque se não passou na senhora, provavelmente não deve ter passado na Avenida C, né? A senhora disse que mora na esquina entre a 14 e a C. E vou pedir para eles resolverem isso aí e tá passando nas datas certas aí para não ter esse problema mais. Vereador, tem um internauta, através da internet, que tem a mesma reclamação do São Antônio sobre quebra-molas. Ele mora entre a Avenida 4 e a Rua 7, pois faz muito tempo que peço aqui, mas eles não colocam. Pergunta para o Gustavo se tem como ele ver isso, pois acontece vários acidentes aqui. Abraço. Tem sim, eu vou fazer esse pedido na Avenida 4, na Rua 7, da instalação de um quebra-mola lá. Vou estar passando para o Departamento de Trânsito poder atender ele. 12h30, vamos para o telefone. Alô? Quem está falando? Selma. Selma, pode dar a sua pergunta, o vereador está te ouvindo.
o asfalto do conjunto Minha Casa Minha Vida. Selma, boa tarde, é o Gustavo que está falando. Só para eu poder entender, o que quer dizer com relação ao asfalto aí da sua casa? Certo. 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 Uhum. Claro. Não, claro. Claro. Ô, Selma, eu vou pegar seu endereço aqui com o Maicon, para você não precisar passar Pode, ele. pode passar no ar. Pode passar passar? no ar, Você quer Selma. me passa teu endereço, Selma. Me passa o teu endereço. Na rua 22, na avenida 22, 24, repete o número. 2456. Hoje, por volta de 3 horas da tarde, você vai estar aí? Eu vou aí hoje. Pode me esperar. Inclusive, é uma das perguntas que eu vou fazer ao vereador. Ele fala muito na sessão da Câmara a respeito disso. Então, a gente vai passar esse problema para ele e para ver o que ele pode fazer para ajudar vocês nesse aspecto do ginecologista. Tá bom, Selma? Ok, então a gente vai estar cobrando aqui do vereador, né, para ver se é possível fazer algo para ajudar vocês, tá bom? Vereador, nesse aspecto, segundo os moradores, quando eu disse para ouvinte esperar por 10 dias, que nós tivemos lá, fizemos uma matéria, eles asfaltaram a 21 e deixaram a 22 e abandonaram a obra, não encontra mais ninguém. Depois eles voltaram, jogaram uma pedra no asfalto e novamente foram embora. Eu disse à moradora para esperar uns 10 dias, talvez era procedimento da empresa, mas segundo ela, 10 dias não voltaram mais para concluir o serviço. Pode ser feito alguma coisa? O senhor vai estar no bairro hoje, visitando esse bairro, ver o que pode ser feito para ajudar esses moradores? Eu vou lá hoje por volta de umas 3 horas na Selma, já vamos aproveitar e dar uma olhada lá nesse problema do asfalto, ver esse problema dos quebra-molas também. Agora, nós estamos recebendo aqui, vereador, constantemente, há mais de uma semana, várias ligações, inclusive de mulheres. Certo. Eu digo que talvez alguém da prefeitura ligado à administração pública nunca vai precisar ir para uma fila do SUS esperar uma consulta. E elas estão colocando que estão indo agendar a consulta com o ginecologista, tem que voltar em outubro para agendar. É uma certa demora, inclusive, o senhor tem médico na família, o senhor sabe que mulher tem que passar no mínimo 2 vezes por ano. Aqui em Orlando tem dificuldade de passar 1 vez por ano. Pode ser feita alguma cobrança por parte da Câmara Municipal, junto ao secretário, para saber por que essa demanda tão grande e a demora no atendimento, vereador? Eu já ouvi você dizer aqui algumas vezes, e eu comungo desse mesmo entendimento seu. Nós temos aí vários UBS, e por que não destinar um para atendimento da mulher? Eu já ouvi você dizer isso, no qual eu acho uma ideia muito boa até. Então, fica complicado, porque o que acontece? Você, como mesmo disse, eu estou fazendo várias cobranças na Câmara com relação à saúde de Orlândia, porque, por mais que diga que a saúde é um problema federal, um problema em todos os municípios, mas nós precisamos ver o nosso problema dentro da nossa casa. Não adianta a gente querer trazer para Orlândia o problema de outras cidades.
Então nós vamos sim, vamos estar aí passando essas informações, essas reivindicações para o secretário de saúde, para que, se o número de médicos não é suficiente, que se contrate mais médicos, que possa dar um atendimento de qualidade para a nossa população, um atendimento melhor a essas mulheres, que, como você bem disse, elas têm que estar passando no médico aí, porque a prevenção ainda é o melhor remédio. Ainda não, sempre será o melhor remédio a prevenção de qualquer tipo de doença. E pode contar aí, nós vamos aí fazer essa cobrança para o secretário e ver que forma que a gente consegue regularizar isso. 12h36 minutinhos, 12h36, ainda dá tempo de você ligar, participar, fazer perguntas ao vereador Gustavo Zordan, aqui em nosso estúdio. Vamos para o telefone para mais uma participação do ouvinte Gazeta. Alô? Quem está falando? Bom dia, pois não, Vicente? Bom dia, Vicente. Exato. Certo. Vicente, só um ponto. Essa denúncia que você passou para o Guilherme e para o Leôncio foi aquela mesma que você me disse na hora que terminou a sessão na segunda? Com relação ao funcionário da empresa que faz o serviço de catar galho, está no caminhão da prefeitura? Entendi. Então já vou te passar a resposta que eu já conversei com o Guilherme. Com relação a essa sua denúncia, eu conversei com o Guilherme na segunda-feira mesmo, com o Guilherme Ducati, vereador, e ele me passou que teria conversado com o motorista do caminhão da prefeitura e que o rapaz que você viu com o uniforme da empresa não estava trabalhando para a prefeitura com o caminhão. Ele apenas estava pegando uma carona no caminhão. Isso foi o que me passou o Guilherme. E até ele disse que isso não vai se repetir novamente, o motorista do caminhão disse isso a ele. Com relação, Vicente, ao papelão, na carreta cheia de papelão, eu acho também que está errado. A preferência de coleta é da Cooperlol, nós precisamos aí incentivar a Cooperlol, colaborar com a Cooperlol. E nós temos uma reunião marcada para amanhã, quinta-feira, às 4 horas da tarde, com o Anderson lá na Câmara. Ele pediu uma reunião com todos os vereadores. Nós vamos estar lá ouvindo ele, conversando sobre diversos assuntos, e com certeza um desses assuntos, uma da pauta dessa reunião, será essa coleta que estão fazendo antecipada a Cooperlol. Então, pedir aqui, usar os microfones da emissora como vereador, para aquelas pessoas que colaboram com a Cooperlol, não deixe outra empresa ou um coletor, uma pessoa que faça coleta que não seja membro da Cooperlol, está fazendo isso, porque é um trabalho muito bonito, é um trabalho grande esse que a Cooperlol faz e que nós devemos apoiar.
Gazeta.